Olá, boa tarde, tudo bem, tudo jóia? Aqui é o pastor Nelson. Eu congrego no Ministério Assembleia de Deus do Ipiranga, em Valparaíso, São Paulo. Eu quero falar aqui sobre igreja, agência evangelizadora. Inclusive, a nossa lição de amanhã na escola dominical será sobre justamente esse tema. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Eu, neste momento, fazendo esta live, eu quero que você compartilhe com outras pessoas. A igreja, ela na realidade, é frequentemente entendida como uma agência evangelizadora, porque a sua missão está na proclamação do Evangelho, ou seja, a divulgação da mensagem do Senhor Jesus Cristo, cumprindo o ídolo de Jesus, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações. Ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, a missão da igreja é evangelizar os povos. É divulgar a mensagem de Jesus Cristo. Essa missão, ela funciona como um mandato de Cristo. Envolve a pregação da palavra na vida cristã, envolve o ensinamento da palavra de Deus, o discipulado, isto é, a preparação da pessoa para ingressar na vida cristã através do batismo. E a igreja, como comunidade de fé, ela é chamada instrumento de transformação e salvação para o mundo. Por que instrumento de transformação? Através da igreja, as pessoas elas são transformadas, claro, através de Jesus, mas é a igreja que vai levar o ídolo de Jesus. A verdadeira missão da igreja é evangelização dos povos. Precisamos compreender que quando a igreja ela deixa de executar esta tarefa, ela está desobedecendo a ordem de Cristo. E a igreja, ela realmente é essa agência de evangelização. A igreja primitiva, principalmente a igreja de Antioquia, ela é frequentemente citada como exemplo dessa agência evangelizadora, pois atuou como um centro missionário, enviando pessoas e recursos para a propagação do Evangelho. O que é que a igreja tem que fazer? Investir no reino de Deus através do preparo de missionários, porque o missionário ele deve ser uma pessoa preparada para fazer missões urbanas, para fazer missões em outros países, para fazer missões estrangeiras. E uma pessoa não deve ser enviada de qualquer forma e de qualquer maneira. Porém, passar por um crivo, passar por uma preparação, ter um cursinho preparatório, como enfrentar as dificuldades lá fora, bem como dentro do país. E a igreja de Antioquia, ela enviava as pessoas, ela preparava as pessoas. A igreja, ela tem recursos necessários para isso, porque existe a contribuição dos dízimos e ofertas para estar ajudando essas pessoas. Ela é chamada uma agência evangelizadora porque capacita os membros para essa tarefa. O papel da igreja é justamente a preparação de discípulos. Como preparar os discípulos? Através de cursilhos, através de cursos, através da teologia, através do ensino da Bíblia, porque a pregação deve ser cristocêntrica, bibliocêntrica, teocêntrica. A igreja deve levar a mensagem de salvação mostrando Cristo às pessoas. O Senhor não mandou falar mal desse governo, daquele governo, de fulano ou de Beltrano, mas mandou ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. A palavra evangelho significa boas notícias, significa boas novas. A evangelização, portanto, não é apenas uma atividade opcional,
mas faz parte da essência da igreja, da identidade da igreja. Ela envolve a pregação do evangelho, ela envolve a formação de discípulos, envolve o testemunho das pessoas buscando alcançar a todos os povos, todas as nações, todas as etnias. Esta, portanto, é a missão da Igreja do Senhor. E uma igreja evangelizadora é uma igreja que, enquanto comunidade que escuta e anuncia a palavra de Deus, ela tem esta missão de evangelização. E é fundamental evangelizar com inteligência, com o conhecimento de Cristo, a todos os povos. A missão da igreja, ela é realmente abrangente, porque abrange todas as nações, abrange todas as pessoas, pelo menos deve abranger. E a igreja, ela é uma comunidade que está em busca de pessoas que possam evangelizar. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Observe que aí está envolvendo o mundo, envolvendo as nações, envolvendo as pessoas. A igreja é uma agência evangelizadora e ela tem que estar preocupada com o bem espiritual das pessoas, ensinando às pessoas o caminho de Deus, evangelizando, pregando a toda criatura e encaminhando para a comunhão com Deus. As pessoas estão desgarradas, andam como ovelhas desgarradas que não conhecem o caminho. E Jesus é o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens. E ela cuida da alma e encaminhar a pessoa para realmente ter aquela orientação de como servir ao Senhor, de como servir a Deus. Para isso existem os cultos de ensino e a escola dominical. A igreja primitiva, ela permanecia na oração, no partir do pão, de casa em casa, permanecia orando, permanecia evangelizando, permanecia na sua ação social, ajudando as pessoas. E o modelo que temos é o da igreja primitiva, o qual se estruturou de maneira que conseguiu conquistar a confiança a respeito da sociedade. Como nós vamos conquistar essa confiança? Através do nosso testemunho. A palavra do Senhor nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez muito novo. Podemos classificar o perfil da igreja à época dos apóstolos à luz dos primeiros capítulos do livro de Atos, em 3 áreas essenciais, em 3 áreas distintas, a saber, a martúria, que é o testemunho, a orientação espiritual, o evangelismo, a pregação, o ensino da palavra. E a koinonia, que é a formação de comunidade social descrita em Atos capítulo 2, versículo 42 e 47. A diaconia, o serviço, o atendimento social. Quando nós seguimos esses pilares, nós estamos cumprindo a tarefa da evangelização. A fundamentação evangelizadora da igreja. A fundação da igreja foi no Pentecostes e foi pentecostal e evangelizadora. Ali já começou a pregação, que houve uma conversão de uma multidão. E nós vemos isso aí de uma forma muito específica. Vamos ler aqui, deixa eu pegar a minha Bíblia. Só um momento aí. Essa evangelização nós vemos na igreja primitiva. E quando nós lemos Atos capítulo 1, Atos capítulo 2 e o versículo 1,
E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Versículo 1 ao 4. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. E nós vemos então aqui o versículo 41. Vejam a partir do versículo 37. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agonizados em seu coração e desejavam saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, todos quanto o Senhor nosso Deus os chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos desta geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Observem, cerca de 3.000 pessoas. Aí nós vemos a força impulsionadora da evangelização. Quando veio o Espírito Santo sobre eles, revestidos de poder, eles passaram a falar em outras línguas e dava ali ocasião para houve ali uma ocasião para uma grande colheita, e através do poder do Espírito Santo, e uma evangelização super eficiente, cujo resultado foi quase 3.000 pessoas aceitaram a fé, aceitaram a Jesus Cristo, né, como Salvador. E em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, nós vemos aí uma resposta escatológica. Pouco antes de sua ascensão, Jesus foi inquirido por seus seguidores quanto ao futuro de Israel. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntando-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Apocalipse capítulo 1, versículo 6. O Senhor, portanto, conscientizava-os de que naquele momento a sua preocupação não deveria ater-se aos últimos dias, mas ao que estava prestes a acontecer. E disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder? Aí nós vemos aqui a escatologia dos discípulos estavam eivada de equívocos. Jesus os corrige, mostrando-nos que essa tendência de marcação de datas para a sua vinda é uma consumada tolice. O tempo da segunda vinda e a transação do reino da graça para o reino da glória é de exclusiva economia do Pai. E não nos pertence saber o tempo, as estações. Mas nós vemos ali em Atos também, eles com essa ênfase escatológica, pregando a palavra de Deus. Aí nós temos John Stott, tem razão, quando diz que o antídoto para a vã especulação espiritual é a teologia cristã da história. Primeiro, Jesus voltou ao céu, que foi através da ascensão. Segundo, o Espírito Santo veio do céu, que aí aconteceu o Pentecostes. E terceiro, a igreja sai para o mundo para ser testemunha. É uma igreja missionária. Quando Jesus voltará, que é a parousia, e a igreja vai anunciando a volta de Cristo, vai anunciando o poder de salvação. Então observe que a missão da igreja é mostrar Cristo ao mundo, mostrar que Cristo é a solução para os problemas da humanidade, principalmente o problema espiritual, que é o problema do pecado.
E a resposta do Senhor Jesus, nós temos aí aos seus discípulos, não foi apenas escatológica, mas uma resposta pentecostal. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas. Vejam bem, Jesus estava dizendo, eu vou capacitar vocês, eu vou preparar vocês. Porque quando nós lemos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, nós observamos que o Senhor deu poder e autoridade sobre o mal, sobre as enfermidades, para curar as enfermidades, enquanto a pessoa evangeliza, sai de casa em casa evangelizando, ela sai com uma missão de orar pelos enfermos, de ajudar as pessoas necessitadas, de libertar as pessoas do poder das trevas, porque Jesus, ele veio para libertar os cativos. E ele usa a minha vida, usa a tua vida, para que isso venha a acontecer. Quando ele diz, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E Jesus aí está convocando o pessoal para terem uma visão missionária, para terem uma visão evangelizadora. Portanto, a fundação da igreja, a igreja de Jesus Cristo, nasceu historicamente no dia de Pentecostes, conforme narrado pelo evangelista Lucas em Atos capítulo 2. Nasceu através e com o derramamento do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo nos dá o poder, nos dá a ousadia de nós proclamarmos as maravilhas de Deus e de colocarmos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Marcos, vamos ler aqui Marcos capítulo 16, é importante você crer, você acreditar naquilo que o Senhor tem para todos nós, e nós somos discípulos do Senhor. Precisamos evangelizar enquanto é tempo. Marcos capítulo 16 e os versículos diz aqui a palavra do Senhor, versículo 15, lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo, proclamai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, de modo algum lhes fará mal. Sobre os enfermos lhe porão as mãos, e eles ficarão curados. Aqui está a missão da igreja: evangelizar, curar as pessoas, levar paz aos corações aflitos. A igreja de Atos é uma igreja que vive na dimensão do Espírito Santo. É uma igreja que foi cheia do Espírito Santo. E nós não devemos ser diferentes. Devemos pregar a palavra de Deus na unção e no poder do Espírito Santo. Qual é a missão prioritária da igreja? Quando os cristãos têm consciência da sua tarefa, quando os cristãos têm consciência da sua salvação, a evangelização é a tarefa primordial. Passam a entender que a sua existência gira em torno desta missão, gira em torno de anunciar Cristo aos perdidos. A evangelização é realmente a nossa missão. Você está evangelizando? Eu estou evangelizando. Através de uma live eu estou evangelizando. Logo após receber o revestimento de poder, como Jesus havia prometido em Lucas 24 e 49, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isto é, até aquele momento. A partir daquele momento vocês precisam evangelizar. Vocês precisam sair e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, que eu vos tenho predito. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, meu querido, nós precisamos obedecer à ordem de Jesus e ir ao encontro das pessoas. O homem em si, na sua vida natural, não tem condições, na realidade, de conhecer a Cristo. Eu preciso levar
Cristo às pessoas. E a ordem de Jesus foi pregar a toda a criatura. É muito interessante nós observarmos a ordem de Jesus. Nós observarmos o mandamento do Senhor Jesus Cristo. É interessante observarmos que nos dias do profeta Jonas, o Senhor mandou que fosse feita a pregação a todos os ninivitas, sem exceção alguma, ainda que eles fossem os homens mais cruéis que existiam no mundo naquele tempo. Jonas teve de pregar para todos, sem exceção, ainda que muitos, pela sua extrema crueldade e maldade, fossem, na verdade, verdadeiras bestas férias, verdadeiros animais. Jonas capítulo 3 e o versículo 18. Mas, no entanto, Jonas, que não queria ir, mas teve que pregar a palavra do Senhor. Eu e você precisamos ter esse impulso, precisamos dessa visão de uma igreja que evangeliza, de uma igreja que proclama a palavra de Deus. E nós observamos aí a missão em Atos. A missão estava no coração da igreja de Atos dos Apóstolos, e o campo é o mundo. Os discípulos testemunharam do poder salvífico de Cristo Jesus. Os milagres aconteciam, os milagres estavam acontecendo. É o que nós precisamos ver na época atual. O campo missionário é o mundo. E Jesus disse: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem Judéia, nem Roma. Ele disse: o campo é a terra. O campo é o mundo. Saiam para semear a boa semente. Muito embora existam terrenos diferentes, mas a palavra é a mesma. E eu preciso estudar esta palavra, para que possa anunciar Cristo aos perdidos, Cristo aos corações. Os discípulos entenderam a ordem de Cristo, e eles entenderam a ordem missionária para além das suas cidades originais. De ação em ação, a igreja de Cristo ela vai avançando e pregando o evangelho. Mas como eu estou falando, é pregar o evangelho. Não é pregar a minha vida, nem a vida do fulano, nem a vida do beltrano. Nem falar mal deste ou daquele partido. É falar sobre Jesus. A missão da igreja deve ser cristocêntrica, bibliocêntrica, teocêntrica. Pregar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Pregar sobre a salvação. Mostrar Cristo, a solução para o mundo em crise. Por que a igreja deve evangelizar? Porque as pessoas necessitam de salvação. E além de tudo, a igreja como evangelizadora, a igreja primitiva encorajava-se, ou seja, encarregava-se de promover aos novos convertidos a ação social. Isso envolvia a doutrina social da igreja, ajudando as pessoas que necessitavam. Em virtude do rápido crescimento da igreja, havia uma necessidade de uma ação social. E eu preciso também ajudar as pessoas, ajudar em remédio, com remédios, ajudar com roupas, ajudar com alimentos. Uau, mas a igreja tem essa obrigação? Sim, nós precisamos também fazer a ação social. Pelo menos a igreja primitiva fazia. Porque nós precisamos ajudar os necessitados. Em primeiro lugar, porque é um ato pelo qual demonstramos o amor ao próximo. Como é que eu posso demonstrar amor ao próximo? Simplesmente chegando lá e fazendo uma oração e dizendo: Deus te abençoe. Eu também preciso alimentar essa pessoa. Por isso a igreja deve promover uma ação social. Gente, o papel da igreja é um papel muito importante. É levar Cristo aos perdidos, é alimentar as pessoas, é fazer a ação social. E, em segundo lugar, o mandamento do Senhor. Esse mandamento é dito tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ou seja, foi dado para Israel e para a igreja. Deus reconheceu a existência dos pobres no meio do seu povo. Ele ordenou a providência, pois nunca cessará o pobre no meio da terra. Deuteronômio 15, versículos 11, parte A. Essa é a frase que mais contraria a pregação contemporânea da teologia da prosperidade. Pretende-se exterminar
a pobreza no meio da igreja. No entanto, o que é que nós observamos? Nós observamos o seguinte: porque os pobres sempre estendem convosco. João capítulo 12 e o versículo 8. E compete àqueles que têm um recurso, compete a eles, compete a nós de ajudarmos essas pessoas, de aliviarmos a dor dessas pessoas. Em terceiro lugar, porque é um ato de benignidade. Pobreza não é maldição, é consequência do sistema controlado por homens gananciosos. E quando nós vemos aí na teologia da prosperidade, quando eles dizem que ser pobre é uma maldição. Os pobres sempre estiveram presentes no meio da sociedade. E quando você volta à igreja primitiva, vai observar que a igreja primitiva tinha uma ação social. Ela tinha o dever, na realidade, de ajudar os pobres. O apóstolo João é enfático. Quem ver o seu irmão padecer necessidade e não suprir essa necessidade, não é cristão. A verdadeira religião está em Tiago, quando ele diz que ajudar as viúvas nas suas necessidades é estender realmente a mão ao faminto, é fazer a ação social. Isto é evangelização. Evangelização não é somente dizer: olha, Jesus te ama, Jesus perdoa os teus pecados, aceita a Cristo como Salvador. E quem pois tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Então vejam, queridos, nós precisamos ser uma igreja evangelizadora. E a igreja de Antioquia era uma igreja evangelizadora, era uma igreja missionária. Uma das características da igreja de Antioquia é que era ela aberta às pessoas. Os 5 líderes mencionados em Atos 13, 1-4, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo, simbolizam a diversidade étnica e cultural de Antioquia. Barnabé era um judeu natural da ilha de Chipre. Simeão era africano, uma vez que a palavra Níger significa de aparência escura. E alguns sugerem que esse Simeão é o mesmo homem de Cirene que levou a cruz de Cristo. Agora, é um dos principais responsáveis por levar diretamente a história da cruz a todos os homens. Lúcio era de Cirene, ou seja, do norte da África. Manaém tinha conexões com a aristocracia e a corte, pois era irmão de leite de Herodes Antipas, o rei que mandou matar João Batista e escarneceu de Jesus em seu julgamento. Saulo era judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e também cidadão romano. Então vale aqui destacar, queridos, que essas pessoas tinham altas posições, e que entre os 5 veteranos de Antioquia, com admirável modéstia, Saulo estava contente com a posição mais inferior. Então vocês observem que aí são diversas etnias preocupadas ou preocupados com a evangelização, preocupados com a missão. E eles priorizavam a doutrina, eles priorizavam o ensino da palavra de Deus. Permaneciam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Portanto, a igreja era uma igreja completa. Em Antioquia, o ministério era completo. A igreja estudava a palavra de Deus, buscava a face de Deus em oração e obedecia a Deus. A igreja tinha profetas e mestres, ou seja, pessoas que dedicavam-se ao ensino, pessoas que ensinavam a palavra de Deus. O Espírito Santo se manifestava na igreja, através do ensino, através da palavra. Uma igreja que ora é uma igreja que prospera. Uma igreja que jejua é uma igreja que prospera. Portanto, era uma igreja missionária. A igreja de Antioquia, podemos falar com conhecimento, pelo estudo da palavra de Deus, que eles oravam, eles buscavam a presença do Senhor.
Antioquia era uma igreja centrada em missões, era uma igreja centrada no evangelismo. Dentre os seus membros saíram os primeiros missionários transculturais do cristianismo. Enquanto a igreja e seus obreiros oravam, jejuavam e serviam ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos capítulo 13 e o versículo 2. Vejam que a igreja estava exercendo a sua missão missionária. A partir daquele momento, a igreja de Cristo vai se irradiando, estendendo-se, irradiando-se a partir do Oriente Médio e universaliza-se até chegar a outros países, até chegar à minha vida, até alcançar a tua vida. Uma igreja que buscava a presença de Deus, uma igreja que orava. A oração é o fundamento, justamente quando eu estou orando, Deus está falando ao meu coração, Deus está falando à minha vida, que eu preciso tomar uma atitude. Portanto, meus queridos, o que é que nós podemos entender? Concluindo aqui, que a missão da igreja é justamente a evangelização. A igreja não foi edificada por Cristo para construir escolas, para fundar hospitais, para assumir cargos públicos, se bem que pode, né? Que pode construir orfanatos, que pode construir escolas, mas a missão primordial da igreja é a evangelização. Quando na realidade eu fundo uma escola ou um hospital, também eu estou fazendo a obra do Senhor, mas eu preciso levar a palavra de Deus às pessoas. Quando os crentes eles prescindem da evangelização, não resta mais nada a não ser ser uma associação religiosa em busca de privilégios e reconhecimento social. Mas cada crente é um missionário. Na igreja, a igreja que evangeliza, cada crente é um pregador da palavra de Deus. Portanto, eu termino aqui com esta palavra, mais uma vez, lendo aqui o que o Senhor nos ordenou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Enquanto estiverdes ido pelo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. E o Senhor está conosco. Eu sou a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. O que é que nós estamos fazendo em prol da evangelização? O que é que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus? Como eu estou fazendo? Como eu estou evangelizando? Como eu estou levando Cristo ao coração das pessoas? Que nesta tarde, eu e você, sejamos um agente de evangelização. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a você que me acompanhou aí durante esses 30 e poucos minutos, e que possamos, assim, entendermos a nossa missão como servos do Senhor no mundo.